Boa noite, ao vivo, mais um tempo precioso aqui com vocês. Queria que você comentasse aqui comigo, temos aqui, Antônio, Pastor Leandro, Ivone, Renzo, Natalino, Maurício. Bom, comenta aí de onde vocês estão falando, qual é a igreja, cidade, igreja, e comenta também aí qual é a principal, vamos falar assim, necessidade ou dor no quesito aí do que vamos tratar aqui, que é, vai falar sobre cuidado, né? A gente tem visto hoje a igreja realmente perdendo muita gente, né? Só aumenta ali os dados sobre os desigrejados e recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um novo termo agora que é o evangélico não praticante. Então, ou seja, estamos impactando como nunca com a internet, auxiliando na mensagem, com estratégias, mas o principal, que é formação de discípulos, acompanhamento, cuidado, para que a gente forme discípulos que formem discípulos, ovelhas com cheiro de ovelhas, nós estamos pecando nisso, né? E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, para quem não me conhece, eu sei que acho que a maioria aqui veio, então, de eventos, né, que a gente já fez, conhece, então, um pouquinho do que a gente tem feito para toda essa comunidade de pastores. Hoje a gente atende aqui mais de 46 mil igrejas em 32 países, auxiliando justamente nisso, né? Em como atrair, como evangelizar, como usar todos os recursos, estratégias disponíveis para atrair, mas também para cuidar, ou melhor aqui, principal, cuidar, depois capacitar, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, para que a gente então tenha expansão sem evasão. Esse é o grande projeto aqui que a gente já explicou para você. Você que não conhece o que a gente está fazendo, você vai entender um pouquinho hoje. E se você já gostou do que eu falei aqui sobre o assunto que a gente colocou aqui em pauta, que é o cuidado, né, para a expansão, como a gente usar as ferramentas de cuidado, como a gente usar estratégias de cuidado para a expansão. Se você acha esse tema importante para alguém, se Deus colocou alguém na sua mente agora aí, pega o link, só manda para ele, entra aí que vem bênção para a igreja aí, com certeza. Nós vamos falar de assuntos e possibilidades que vai ajudar a igreja. E o mais importante do que a sua comunidade local é a igreja de Cristo como um corpo. Então, divida essa informação com quem vier na sua cabeça. Vamos começar orando? Já temos aqui vários comentários aqui, né? Paz do Senhor, Deus abençoe. Pedir aqui para colocar a igreja, né? Assembleia de Deus, Monte Oreb. Que legal, campus aqui no Rio de Janeiro. Pastor Luciano. Opa, seja bem-vindo, Pastor Luciano. Olha que legal aqui. Pastor Magdiel. Me perdoe se eu pronunciei errado. Mas do Coração do Orador Church. Muito bom. Igreja Evangélica Graça e Fé. Júlio. Sejam bem-vindos todos, queridos. Muito bom estar com vocês aqui nessa segunda noite. Eu tenho certeza que se você está nesse lugar uma segunda noite, cansado muitas das vezes, né? A gente vem aí, quem é de igreja chega cansado na segunda, não é verdade? A gente trabalha aí no sábado e no domingo, mas até já dou a deixa. Esse que é um dos assuntos, acho que mais importante do que a gente faz, né? Do nosso esforço no domingo é o que a gente faz na segunda, porque é na segunda que começa essa trilha de cuidado, né? Então, a igreja, a gente não é um culto de domingo, mas é um café da manhã que se toma na segunda. É um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Mas, para que não tenha, se possível, nada de mim, mas tudo de Deus para a sua comunidade, para o seu ministério, vamos começar orando. Peço até que vou orar aqui por tudo que vai acontecer, mas peço que você aí ore por mim também, para que eu seja apenas instrumento para
bater esse papo aqui com vocês e falar um pouquinho do que eu tenho visto em mais de 46 mil igrejas, conversando. Acabei de chegar aqui de uma conversa com um grande pastor também, o bispo Robson Rodovalho, estava com ele até agora aqui da Sala Nossa Terra, também conversando sobre justamente isso, né? Sobre cuidado. E sobre isso eu quero então falar com vocês. Vamos lá? Ô Deus, nós colocamos esse momento, Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha me usar aqui de forma tremenda, ó Pai, trazendo respostas a perguntas, respostas, Deus, a oração, por que não? Resposta a indagações, respostas a dúvidas. Ó Deus, que o Senhor venha dar direção, ó Pai, para a tua igreja nesses dias, ó Pai. Queremos te pedir perdão, ó Pai, porque como igreja, de alguma forma a gente tem falhado com pessoas, ó Pai, com a igreja, que é o que o Senhor mais ama, que o Senhor nos confiou, ó Pai, esse cuidado. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar direção, ó Pai, nessa noite, ó Pai, porque queremos, Deus, voltar à essência ali de viver uma igreja que cuida, uma igreja em comunidade, uma igreja, Deus, ali como a igreja em Atos 2, a igreja do Novo Testamento, ó Pai. Nós queremos viver, ó Pai, esse cuidado, essa comunhão que acrescenta, essa comunhão que, sabe, vida na vida, que forma discípulos de Cristo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ter a igreja de Atos 2 nos dias de hoje, ó Pai, porque tanta coisa mudou, o mundo é outro, ferramentas são outras, o modo de se comunicar é outro. Que o Senhor venha nos dar entendimento nessa noite, ó Pai. Como viver uma igreja, ó Pai, uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, ó Pai, nos dias de hoje, ó Pai. Nos traga revelação, nos dê, ó Pai, sabedoria que vem do céu, entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te pedimos nessa noite, menos de mim ou nada de mim, se possível, e mais do Senhor, ó Pai, nessa noite, a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom estar com vocês. Então, repetindo aqui, meu nome é Sidney de Menezes, se você já quiser seguir lá no Instagram também, Sidney, como está escrito aí embaixo, ó, SYDNEY, tá? Já siga lá, de vez em quando tem umas postagens aí legal que você pode acompanhar também, tá? Inclusive, prometo intensificar lá as postagens falando sobre esse assunto, inclusive. Vamos lá? Vamos iniciar? Tá aí com papel, caneta, bloco de anotação, tem muito dado que a gente vai falar aqui hoje. Dá para colocar aí na tela? Fiz um slide aqui para poder ficar mais, né, mais visível, né, tudo que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre como aprimorar o cuidado para o avanço. Você que chegou agora, manda o link correndo, bota no WhatsApp aí, grupo de pastores, manda para todo mundo. E você que chegou agora, seja bem-vindo, tá? Vamos lá. Como aprimorar o cuidado para o avanço da igreja? Dá para passar aqui? Dá, né? Então, eu até, não sei se vocês vieram para uma comunicação que eu falei essa frase aqui, eu achei até que era do pastor Rick Warren, mas eu fui pesquisar, rapaz, olha, eu não achei simplesmente essa frase na internet. Se alguém quiser pesquisar depois, não desfoca agora não, mas quiser mandar, mas se não tiver ninguém, eu tô assinando embaixo, porque eu creio nisso também, que o cuidado é o novo evangelismo. Como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho de alguns dados do efeito colateral, justamente da gente focar apenas ali no atrair. A gente quer ver, né, a igreja cheia, mas a gente precisa intensificar nessa continuidade. Como diz meu amigo ali, pastor Luiz Hermínio, eu já vi ele falando também uma frase que ficou na minha mente, que foi o seguinte: o nosso problema quanto igreja nunca foi impactar. A gente impacta como ninguém, mas o nosso problema é a continuidade, né? Então já anota também essa frase aí do Luiz Hermínio. Mas vamos lá. E onde estamos errando? Como eu falei, vai anotando aí que eu vou trazer muito dado, a gente vai comentar, a gente vai construir junto aqui, e aí você vai ver que não vai ser pelo meu muito falar, mas vai ser sobre percepções do que está acontecendo através de dados. A gente vai ver dados do problema, dados de comportamento das pessoas, para poder a gente montar junto aqui a solução e Deus conduzindo tudo isso. Vamos lá. Onde estamos errando, então? Vamos lá. Alguns dados aqui que eu compilei para vocês, tá? Vamos lá. Vou tentar passar rápido, tá?
igrejas com processo claro de discipulado crescem 2,5 vezes mais, tá? Dado aí da Lifeway, tá? Então já vai anotando aí. Então, talvez quem sabe o que é processo, depois a gente pode comentar um pouquinho mais, mas um processo claro, ou seja, qual o passo? Chegou um visitante, qual o próximo passo dele? Depois. Só que a gente vai entender um pouquinho lá na frente, que vai além do visitante, mas é que perfil é esse visitante, que dores tem esse visitante, né? E qual o processo que a gente tem para ele. Mas aqui, olha, o dado aqui é que quando você tem um processo claro para quem chega, para quem é visitante, para quem está, de alguma forma, se conectando com algum tema da sua igreja, foi convidado por alguém, se você tem um processo para ele, bem definido, a sua igreja pode avançar aí 2,5 vezes mais, tá? 73% dos cristãos não são discipulados por ninguém. Olha só, um dado aí da Barna Group, né? 73% do cristão não são discipulados por ninguém. Então a gente começa a ver o efeito colateral quando a gente fala lá de mais de 20 milhões de desigrejados, porque eu estava nesse 16 milhões há um tempo, né? Mas já passou e muita gente está colecionando desigrejados, e como eu já falei, agora também tem um evangélico não praticante, né? Buscando, inclusive, igrejas com maiores estruturas organizacionais para poder também estar, né? Então também já um outro dado que eu vi sendo comentado esses dias também pelo pastor. Qual o pastor, o esposo da Ana Paula Valadão comentou esses dias no recorte. Qual é o nome dele mesmo? Você sabe? Comenta aí alguém. Pastor, esqueci aqui, me deu um branco. Me fala, pastor, esposo ali da marido da Ana Paula Valadão. Ele comentou sobre isso, justamente do que? Ele comentou em cima de um fenômeno que está acontecendo de pessoas que estão saindo das suas denominações, talvez por não ver o próximo passo, não ver uma organização, e estão saindo para algumas igrejas que estão que têm essa organização já muito clara, né? As igrejas tradicionais, históricas, ela tem uma certa organização no quesito a processos, né? Então vamos lá, vamos para mais dados aí. Gente, pode anotar, porque quando você anota Gustavo Bessa, botaram aí pastor Gustavo, lembrei agora até do sobrenome também, Gustavo Bessa. Vai anotando, porque quando você anota, você também já é um processo aí que você grava, tá? Mas esse slide depois eu posso mandar para vocês também. Apenas 20% das igrejas têm processo claro de acompanhamento espiritual. Olha só, vou voltar até aqui no dado, que então, cresce 2,5%, não estão discipulando, e olha o dado aqui, ó, ou seja, se é um problema, só 20% das igrejas têm um processo claro de acompanhamento espiritual. Como é que está a sua aí? Já vai guardando aí, porque eu falei que a gente vai chegar numa conclusão junto. Então, com esses dados, você vai falar, olha, tá vendo? Eu não tô... Sou uma das que não está nessas 20%. Cristãos acompanhados têm 4 vezes mais chances de permanecer. Tá chegando na conclusão? Pessoas deixam igrejas por se sentirem invisíveis. Ou seja, entro e saio, parece que não tem mais nada do que apenas assistir um culto para mim. O contato pessoal na primeira semana aumenta a chance de retorno em 82%. Então a pessoa foi, o visitante, olha um processo bem definido. Olha, o visitante, quando chega aqui, nós temos uma ferramenta que consegue saber quem ele é, tem o dado dele, e a gente retorna na primeira semana, faz um contato com ele. Então, aumenta em 82% a chance de retorno. E os sem contato, menos de 10% retornam. Vamos lá? Envolvimentos em grupos pequenos aumentam em 63% a permanência da pessoa, tá? Então a gente começa também a desenhar possibilidades, né? Então quando a gente fala de processos, ou seja, se você tem na sua igreja ministérios, grupos distintos, células, qualquer grupo, ou seja, se não tem, a gente
acho que já é o primeiro problema, é isso, né? A igreja esse ajuntamento de pessoas em um grupo, né? Quando eu falei ali da igreja de Atos 2, nós vimos isso, né? Então, de alguma forma, se você é igreja, você tem que ter esse grupo. A questão é, esse grupo está fechado? Você lembra da famosa panelinha, né? Será que você virou uma panelinha que ninguém mais entra? Ah, não, aqui pode entrar, mas será que ele sabe que pode entrar? Aí é onde a gente começa a falar dos processos. O processo, claro, define se a sua panela está com a tampa aberta ou com a tampa fechada, tá? Vamos lá? Continuar aqui? 59% se sentem desconectados da liderança pastoral. 59%. Olha que dado importante também, né? Inclusive, esse dado aqui diz muito sobre um dado lá de motivos de desigrejados, tá? E de pessoas que estão desviadas. É um descontentamento com a liderança, um distanciamento e uma. Como é que botaram lá? Fugiu aqui a palavra, não descontentamento, é uma frustração ali com a liderança. Então, algo a se cuidar também, porque o dado é esse, tá vendo? As pessoas se sentem desconectadas. 67% querem acompanhamento, mas não sabem a quem recorrer. Falei ali do processo, da tampa aberta ou fechada. 67% então querem acompanhamento, mas não sabem a quem recorrer. Como é que está na sua igreja? Igrejas com ministérios de oração e cuidado crescem 25% ao ano. E aí eu fiz questão aqui, quando vi esse dado, de trazer isso aqui para você. Ó. Olha só, aqui uma estimativa, tá? Vamos lá, essa linha de baixo é amarela, o ponto de inicial. Se você é uma igreja de 100 pessoas hoje, por exemplo, só para poder fazer uma estimativa, aqui, ó, primeiro ano, segundo, terceiro, em 5 anos, né? Só pelo fato de você cuidar de pessoas, aqui não estou falando de evangelismo, não estou falando de mais nada. Apenas o fato de você cuidar, discipular, capacitar pessoas, você em 5 anos, numericamente, não que isso seja o foco, mas você teria 305 pessoas em 5 anos, tá? Então você começa aqui a contabilizar em termos de um planejamento a força de um cuidado versus quando você cruzar esse dado aqui com a sua força de evangelismo, quer dizer que o evangelismo está colocando mais gente para dentro, que vai ser cuidado, então esse 305 vai aumentar exponencialmente. É quando essa linha aqui começa a crescer. E ela não fica naquele pico, porque o ponto é, quando você cresce sem o cuidado, aí você perde, daqui a pouco você sente na sua igreja, que parece que tem uma estrutura, daqui a pouco o rapaz da mídia sai, porque foi para outra igreja, ou desviou. Daqui a pouco você montou uma equipe, você não se vê mais com ela, ou porque ela está desmotivada, ou porque ela já saiu, você sente que a sua igreja está assim, você trabalha, parece que a coisa escoa assim, sai do seu controle, né? Não que você tenha o controle está nas mãos de Deus, mas, como diz na Bíblia, ele nos confiou esse cuidado. E uma das coisas que eu tenho para mim, e o maior temor que eu tenho é de não responder à confiança que Deus me deu. Porque quando nós não respondemos, a obra não para, ele só levanta outro. E o maior temor que eu tenho é de não responder porque Deus deu para mim como ministério pessoal, né? Então, para você também refletir aí. E aqui foi uma estimativa aqui. Talvez você tenha aí menos de 100 ou está mais ou menos nessa forma, mas tem 100, 200 e 300, tá vendo? Você que está com 200 terminaria em 610, 300, 916. Mas o poder de você pegar pessoas de evangelismo, cuidar, aí é onde aumenta exponencialmente. Eu vou fazer esse gráfico para poder entregar para você que depois vai entrar. Tem como o pessoal entrar num grupo? Eles já estão num grupo aqui, né? Mas depois bota de novo o link do grupo, para que todos estejam, que eu vou fazer essa estimativa e mando para vocês. Gente, estão gostando? Já estão aí preocupados? Toda vez que eu fico vendo esses dados, e até entre também, porque a gente aqui, quanto em church, nós também temos esse chamado e essa preocupação com esses dados de pesquisa. Então, se você entrar também no grupo,
a gente vai começar a te dar também não só essas compilações de curadoria de conteúdo de vários institutos, quanto a gente também aqui tem a Brain Church, que também é um instituto de pesquisa, que faz essa curadoria toda, né? A gente está preocupado em ser o dono do dado, mas também de trazer o dado para você. Então, ora vai ser de dados de parceiros, ora vai ser também a própria Church, através da Brain Church, trazendo para você também. Então, entra lá que você vai ter acesso a tudo isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Então, a gente conclui aqui que temos que capacitar as 99 e cuidar de uma. Uma referência clara ali, né? Ao pastor que deixou as 99 e foi cuidar de uma. E eu escrevi isso aqui por quê? Porque eu quero trazer uma compreensão para você que, veja só, o que é deixar as 99 para ir atrás de uma? E o ponto aqui que a gente tem que pensar é nas 99 e uma. Mas eu fiz questão de trazer isso para trazer uma reflexão do seguinte: como é que seria o cuidado com essa uma? Porque muitas das vezes a gente não pensa no perfil de pessoas, porque cuidar de quem está dentro há um comportamento, há um processo, há uma estratégia ou há uma linha de ensino, e cuidar dessa uma exige um outro tipo de pensamento. Vamos lá, na prática, para a gente conversar aqui. Eu não imagino, por exemplo, você conseguindo atrair essa uma através de um discipuladão. Gente, vai ter um discipuladão segunda-feira na igreja. A uma aqui, ó, já está lá no... Ela está lá no... Como é que diz aí? No forrozão. Não no discipuladão, né? Então, ou seja, você começa então a entender que essa aqui que fugiu tem uma outra linguagem, né? Para a gente começar também a cuidar, né? O resgate que está acontecendo. E eu botei isso também claramente aqui no próximo slide. Pode voltar aí? Só para poder a gente entender, tá vendo? Então, ovelha dentro, as 99. A gente vem aqui, então, está no momento ali da capacitação e na geração dessa cultura, que é o quê? Pode voltar aí. Ah, tá. Então, ou seja, tá aqui, aprofundamento bíblico. Então, quando a gente fala assim dessa jornada, tá, gente? Desse processo, dessa jornada do membro, da pessoa que sabe que tem um próximo processo. A gente não viu lá o dado? Pessoas que sabem do próximo processo, elas ficam 2 vezes mais, enfim. Então, aqui a gente começa a conversar sobre possíveis soluções. Então, ou seja, no momento onde ela está ali dentro, é 99, é um membro da igreja, qual é a percepção de cuidado? Essa etapa da capacitação, essa geração da cultura do quê? De um aprofundamento bíblico, da capacitação do Espírito Santo. Se a gente entrar aqui na capacitação do Espírito Santo, a gente começa a ver que o Espírito Santo ele vai moldando em todas as fases também do perfil de uma pessoa. Então, quando a gente fala de capacitação do Espírito Santo, que a sua igreja precisa montar ambientes para isso, a gente fala sobre um cuidado também nas mais diversas áreas de uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela pode estar com problema de depressão, ela pode estar com problema conjugal, ela pode estar com problema de dependência química, dependência do alcoolismo. Tem tanta coisa que, se a sua igreja tem intencionalidade na capacitação do Espírito Santo, montando ambientes para que a igreja receba, você começa a cuidar e capacitar também nessas vertentes naturais do ser humano. Porque às vezes a gente fala da capacitação do Espírito Santo no sentido espiritual de receber fogo e de ter uma experiência com Deus. Mas a gente tem que entender que essa continuidade intencional, ela começa a restaurar a vida da pessoa formando um discípulo. Por isso que a gente colocou ali capacitação do Espírito. Discipulado, seja qual o nome que você dê. É discipulado? Não, a gente não faz discipulado aqui porque isso aí, poxa, foi... né, botou a igreja, né, muito em pequenos grupos, isso a gente não teve uma experiência boa. É discipulado, é acompanhamento, seja qual for o nome que foi, o que está na Bíblia foi isso, né? O modelo tem esse acompanhamento, e andaram juntos, a gente vê lá em Atos 2, um
um ajudando o outro. Jesus usou esse modelo dos 12. Então, sempre haverá um acompanhamento ou um discipulado acontecendo, né? E depois liderança. Creio que seja ali a última etapa nessa etapa da capacitação. E por que eu botei ali barra cultura? Porque se você gera cultura, uma cultura que, na sua igreja, há aprofundamento bíblico, há capacitação do Espírito Santo, há discipulado, acompanhamento, e você investe para formar um líder com essa cultura, meu irmão, bota foguinho aí no chat aí, porque você vai ter uma igreja muito forte. Aí a gente começa, então, a mudar justamente essa torneira que se escoa, né, nas nossas mãos. E o cuidado, que é uma etapa anterior, que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, ele exige o quê? Relacionamento. Vamos lá, a gente está falando sobre cuidado. Depois eu prometo para vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre essa parte, então, da capacitação, a gente faz uma outra live só falando sobre capacitação, né, nessas vertentes daí. Mas, numa etapa anterior, então, ou seja, vamos lá, a gente atraiu, a gente começa, então, a cuidar, a gente começa, então, a capacitar naquelas vertentes, e aí você tem o que? O resultado disso? É expansão sem evasão. É um membro da igreja bem cuidado, conectado com Deus, amando a igreja e com senso de propósito e chamado para o ID. Aí a gente fechou o cerco, né? Fechou o projeto de Deus ali para com cada um de nós. Voltando então à etapa de cuidado, a gente tem o quê? Como é que a gente vai conseguir ter eficácia nesse cuidado? Relacionamento. A gente vai ver vários pontos além da igreja aqui na Bíblia falando sobre estar junto, sobre esse relacionamento, sobre vida na vida. A gente vai ter o acolhimento, no sentido aqui até de resgate. Ou seja, essa pessoa que precisa de cuidado, ela está com essas feridas que ela chegou. É que no momento de acolhimento, de se relacionar, né, do discipulado, acho que eu botei liderança ali, eu botei errado, tá? É o momento ali onde você não você está no começo, né? Claro, ela começa uma trilha de se tornar um líder, né? Mas nesse momento do cuidado aqui, a gente tem que se preocupar, desculpa aí o erro aqui do slide, mas no relacionamento, no acolhimento e no discipulado. Ok até aqui, gente? Como é que tá aí? Todos aí comigo? Se tiver perguntas, vai mandando aí, o pessoal já vai compilando aqui para a gente comentar depois também. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E aí, ou seja, a gente então entende que a gente precisa então ir atrás de cuidar das que estão dentro, e como é que então a gente começa então onde é que estão essas pessoas? Quando essa uma foi embora, ela está onde? As 99, a gente não tem uma alusão ali a um pasto, né, de ovelhas, mas elas não ficam... Como é que é na sua comunidade aí? O pessoal mora lá? Não é, né? As pessoas vivem em suas casas, no seu dia a dia, no trabalho, e a gente vai entender esse comportamento aqui para poder a gente ver o que a gente faz então. Então, onde é que estão as pessoas? Vamos entender? Vamos lá. Também dados de pesquisa aqui, tá? Elas ficam 40% a 50% do tempo em casa, de 30% a 40% do tempo no trabalho e na escola, 5% a 10% em deslocamento de trânsito, né? Voltando para casa. Locais de lazer, shopping, cafés, etc., de 5% a 10%. E olha só, igreja ou atividades espirituais, menos de 5%. Ou seja, a gente consegue não é nem perder, aqui não é sobre perder ou ganhar, mas o fato é, a atenção dada para crescimento espiritual, para estar conectado com a igreja, é menos de 5%. A gente tem menos tempo do que um shopping, a gente tem menos tempo do que... bota de novo lá para poder acompanhar. Menos tempo do que o deslocamento de trânsito. E aí eu quero que você, se estiver anotando aí, você até sublinha aí. Vamos lá, deslocamento, 5% a 10%. Casa, 40% a 50% do tempo, tá? Ainda mais agora no home office também, então se mistura isso, né? Vamos anotando isso,
Porque o que a gente vai entender aqui é como é que a gente começa a cuidar dessas pessoas onde elas estão, né? Não teve, então, não teve eficácia o discipuladão para a ovelha que se foi, né? Então, como é que a gente entra também na vida das pessoas? Para poder entender, a gente está vendo aqui onde elas passam a vida dela. E aqui fui um pouquinho mais profundo, né? Então, como é que é esse dia dela? Na manhã, isso aqui também é dados de pesquisa, tá? Então, de 6 às 9, acordam, cuidam dos filhos, o café da manhã, checa o celular, redes e WhatsApp, e deslocamento para o trabalho e escola. Depois, ao meio-dia, no meio do dia, de 9 às 18, elas estão no trabalho ou estudando, elas têm pausas para redes sociais e mensagens, também é importante vocês entenderem isso aqui, e almoço com colegas ou sozinho. Esse é o comportamento das pessoas, tá, gente? Na média, né? À noite, elas voltam para casa, jantam, tempo com a família, consumo de entretenimento, TV, streaming, rede, né? Esse tempo com a família é duvidoso, né? Nos dias de hoje também, porque pode ser que esse do meio aí tenha mais poder do que o tempo com a família. Então, a TV, o videogame, o filme, a Netflix e as redes sociais talvez estejam roubando esse tempo ali com a família. Pouca leitura, oração e desenvolvimento pessoal. Madrugada. Muitos continuam conectados, especialmente jovens. Rolagem passiva de redes sociais. Ansiedade e insônia são comuns. Então, a gente está entendendo aqui o comportamento, então, das pessoas. Essas pessoas que nós queremos o quê? Formar discípulos, cuidar melhor e formar discípulos de Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos atrás da ovelha. E aqui um dado importante. Olha aqui. Dentro de tudo isso que eu falei aqui, ó, como ela passa o dia, tá vendo? O que linka todo esse tempo aqui é isso aqui, ó. O que elas fazem durante o almoço, trabalho, etc. O fato é que elas estão usando a internet aproximadamente 9 horas e 13 minutos por dia, colocando o Brasil entre os países com maior tempo médio diário online. E aí, dentro desses 9, elas passam 3 horas e 37 minutos usando redes sociais. Tá aí a fonte do dado aí. E aí, o que a gente pode fazer, então? Vamos lá. Para a gente entender o que a gente construiu junto aqui agora. A gente viu dados de um problema, a gente viu o comportamento, né? A gente viu, primeiro lá, os dados do problema é o quê? Olha, as pessoas não estão se sentindo pertencentes, não estão achando na igreja o próximo passo, tudo isso é um problema estrutural e estratégico e de gestão também da igreja. Do outro lado, a gente vê, então, o comportamento dessas pessoas. Nós queremos cuidar de pessoas, logo a gente precisa saber onde elas estão, né? Senão a gente não vai conseguir cuidar delas, né? E agora a gente vai, então, para a etapa do quê? O que a gente pode fazer com isso? Ou o que, como eu falei aqui, o meu papel é trazer para vocês o que eu tenho visto em mais de 46 mil igrejas, vejo igrejas que estão sendo eficazes, saudáveis, crescendo de forma saudável, né? Formando discípulos de Cristo. Também tenho dados aqui para você, como eu já mostrei, e é que eu quero conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, então, para começar a trabalhar com aqueles dados, tendo ciência do problema, mas também trabalhando na solução onde as pessoas estão. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é mapeamento de pessoas, dores e necessidades. Gente, isso aqui é o que estão fazendo igrejas que estão avançando, tá? Anota aí. Tanto no Brasil quanto fora, são igrejas aqui, eu podia citar várias aqui, mas nem sei se eu tenho permissão, mas enfim, estou trazendo aqui, então, tudo que... E olha, vou te falar, esse dado nem nem novo, nem exclusivo, nem nada. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai achar esses dados aqui também, tá? Mapeamento de pessoas, dores e necessidades. Algumas coisas são comentários também do que a gente tem levado para a igreja quanto em church, tá? Mapeamento de pessoas, dores e necessidades. Então, o primeiro ponto é esse. O que a gente pode fazer? Onde é que estão essas pessoas? Já sei como ela passa, mas quando ela entra no nosso ambiente, botou o pé na nossa igreja,
eu preciso saber quem é essa pessoa. É pai de quem, filho de quem, nasceu quando, porque eu não posso esquecer do aniversário dela, que é uma forma de gerar relacionamento. Eu preciso entender que dores e necessidades. Eu que separei dores, isso aqui foi o comentário que eu fiz. Estava lá necessidades, eu botei dores também. Porque há uma necessidade emergencial, muitas das vezes supridas por ações sociais da igreja, mas há uma dor que você precisa mapear também, porque essa pessoa ela pode ter uma dor, um trauma, ela pode ter chegado com um casamento destruído, ela pode chegar em depressão, ela pode chegar com tantos outros problemas, né? Pessoa que foi abusada sexualmente, por exemplo. Esses dias a gente fez uma reunião aqui e o pessoal montou uma jornada ali para cuidar melhor da mãe solteira. Falei, cara, que interessante. Só para você entender essa parte aí, porque para ficar claro, olha só onde é que a gente tem ido para poder auxiliar a igreja. Uma jornada de cuidado para a mãe solteira. Quantas mães solteiras aqui, ó, fala comigo aí no chat, quantas mães solteiras você conhece hoje dentro da igreja? E quer ver uma coisa que talvez você não saiba responder? Pode tentar responder. Se uma mãe solteira chegar e falar, pastor, diácono, líder, olha, acabei de ver que meu filho ele precisa desse papel do pai presente, né? Da paternidade. Ele precisa disso. Mas e aí? Eu faço o papel do pai? Quantos sabem responder isso hoje? Né? Então, ou seja, a partir daí você começa a ver que você cuidar de pessoas, você começa então a ver que há uma vertente em cuidar de pessoas, né? Alguém respondeu aí? Pois é um desafio muito grande. Gente, eu estou deixando a coisa complexa? Não. Estou trazendo aqui, levantando possibilidades e, no final, eu também vou falar sobre possibilidade de como a gente tem ajudado também igrejas a fazer tudo isso acontecer. Vamos lá? Equipes de cuidado versus sincronização dos ministérios. Essa foi outra anotação minha aqui. Estava lá, que você tem que ter equipes de cuidado. E eu botei, calma aí, vamos conversar sobre isso? Equipe de cuidado versus sincronização de ministérios. Pensa comigo aqui. Equipe de cuidado. Quantas pessoas você vai ter que ter para cuidar, ter uma equipe lá que vai auxiliar a pessoa, que vai ligar para a pessoa? E aqui não é nem um ou outro. Você tem que sim ter uma equipe que pode estar direcionada a cuidar diretamente de pessoas, de suas emergências, ligar e etc. Ter uma equipe até com esse chamado e direto, mas o ponto é, o que eu chamo aqui de sincronização de ministérios, que a gente tem ajudado muitas igrejas também a entender essa visão, que é o quê? Gente, o que é a sincronização de ministérios? É colocar a pessoa ali, chegando na igreja, e os ministérios, olhando para ela, o que são os ministérios sincronizados? É quando chega uma pessoa na sua igreja, chega um homem, e o Ministério Kids olha para ele e fala, olha, eu tenho uma jornada com o pai. Do lado, você vê que o Ministério de Casais olha para o marido. Você já conseguiu entender o que eu estou falando agora? Então, isso é a sincronização dos ministérios. Eu não acredito que todo o trabalho de cuidado com a pessoa vai ficar numa equipe sozinha de cuidado. Não vai dar conta das mais diversas dores de cuidado e caminhar com a pessoa. Agora, se você conseguir sincronizar os ministérios, a ponto do quê? O Ministério Kids está cuidando do pai, tem uma jornada para segunda, para terça, para quarta, para ele exercer paternidade, etc. Enquanto o Ministério de Casal está cuidando do marido, está falando, olha, você tem que ser um bom esposo, você tem que olhar para sua esposa, ela está assim, está assado. E aí, de igual forma, o Ministério de Ensino está olhando para a vertente de capacitação dele. O Ministério, vou falar outro aí, o Ministério Jovem olhou para o filho dele, a família sendo cuidada. Gente, você conseguiu entender que o caminhar dessa pessoa é completo dentro da igreja, o abraço é eficaz nesse caso, porque você conseguiu cumprir não com a pessoa que ele é, mas o conceito de persona para quem conhece. Persona é justamente isso. A pessoa ali, ela tem várias vertentes. Ela é um pai, ela é um marido, ela tem depressão, ela gosta de viajar, ela acabou de ter uma falência, tem várias vertentes nisso. Vamos continuar aqui?
Então, para anotar aí, são os dois. Tem uma equipe de cuidado e sincronize os ministérios olhando para jornadas de pessoas. Processos de jornadas claras, foi o que eu falei também, justamente, acabei de dar um exemplo aqui de um processo, né? Então, processo, pessoa que chegou lá na sua igreja, gente, é tão difícil a gente evangelizar, quando chega na igreja, pelo fato da pessoa não saber qual é o próximo passo dela, ela foi embora, você não sabe quem que é, né? Eu botei aqui processos e jornadas porque são diferentes. Processo é o quê? É o visitante chega, ele recebe isso, depois ele vai receber uma ligação, depois ele vai ser convidado para um evento. Isso é um processo da pessoa que está chegando, né? O que é uma jornada? É a pessoa que chegou, essa mesma pessoa, você pode montar uma jornada, por exemplo, jornada porque você identificou que ela é um jovem que toca guitarra, por exemplo, né? Olha que legal você ter uma jornada que já envolve ele, talvez no início ali de envolvimento com o Ministério de Louvor, ou você identificou que ela tem depressão, e você tem uma jornada para pessoas em depressão, né? E assim vai. São processos e jornadas que as pessoas vão tendo na igreja. Você precisa também se atentar a isso se você quiser cuidar e capacitar pessoas. Já está dando dor de cabeça aí, gente, que vocês estão com medo de como executar? A gente vai ajudar vocês também nessa tarefa aí. Essa é a nossa missão aqui, né? Você precisa também, então, ter uma cultura de discipulado, como eu falei, acompanhamento, seja qual for o seu modelo, você precisa ter essa cultura do discipulado, senão você não vai descentralizar, ou seja, para cuidar de pessoas, você tem que ter pessoas, ovelhas, tem cheiro de ovelha. Uso de tecnologias em todo o processo. Organizando aqui, as redes sociais, elas ajudam a atrair e se relacionar com a pessoa, então, ou seja, a tecnologia na rede social é para isso. Como é que eu estou presente ali para poder atrair para um lugar? E plataformas se relacionam, cuidam e capacitam. Quando você traz para um lugar, que é a sua plataforma, o seu aplicativo na igreja, né? Você começa a ter uma jornada, como eu falei ali, jornada para a pessoa que está em depressão. Ela não vai estar lá no Instagram, ela vai estar no ambiente interno, numa plataforma que saiba, inclusive, em que etapa ela está. Então, uma plataforma que saiba quem a pessoa é, o aniversário dela, ela é filho de quem, quantas vezes ela vai na igreja, ela é membro, ela está em quantos... Ela está pedindo oração, não está, enfim, sabe? Você precisa de uso de tecnologias. Maiores igrejas, que estão crescendo de forma saudável, tem esse controle, não da pessoa, mas do processo em que as pessoas estão. Quando você tem controle do processo, quer dizer que você está cuidando da pessoa. E capacitação contínua. Essa capacitação do aprofundamento bíblico, dessa geração da cultura, né? Todo aquele slide que eu já tinha colocado lá, você precisa ter essa capacitação contínua. Vamos lá? Será que alguém da equipe lá consegue uma água aqui? Já está travando aqui. Pode colocar o slide? Eu já vou... Gente, passou rápido aqui o tempo, hein? Então, como é que a gente viu aqui esses tópicos, né? É um pouquinho do que as igrejas estão fazendo para poder acompanhar melhor as pessoas. E como eu te falei, bom, acho que a maioria aqui deve ter participado, né, do Igrejas que Avançam, né? Tem igreja que cresce também. A gente faz diversos eventos aqui e não é surpresa para ninguém. Alguns devem ter sido convidados aqui pelo link, então seja bem-vindo também. Mas nós somos daqui da InChurch. Nós temos uma visão junto com a igreja. A gente atende mais de 46 mil igrejas em 32 países. E a nossa visão qual que é? É alcançar 100 milhões de vidas num projeto ali de 5 anos junto com a igreja. Então, como é que a gente faz? Qual a nossa missão para alcançar isso? Auxiliar a igreja no atrair, cuidar e capacitar para que haja expansão sem evasão. Então, essa é a InChurch. Você que então entendeu que viu uma... Eu falei que a gente ia construir algo juntos aqui, né? Te trouxe dados do problema, comportamento das pessoas, a necessidade, os dados, inclusive, do efeito colateral disso. Mais de 16 milhões de desigrejados. O fato novo agora é esse, evangélicos não praticantes. Você viu ali, através de dados, que a gente está errando. Então, a gente precisa fazer algo específico para esse cuidado. Olha, você vê, eu sou eu tenho um chamado muito grande para essa questão do evangelismo, já fiz várias coisas impactantes para alcançar pessoas, mas ultimamente
eu tenho vivido de fato o cuidado é o novo evangelismo. Não adianta a gente alcançar pessoas se a gente não estiver cuidando, porque quando você cuida e capacita, você também está cuidando de uma expansão. Uma pessoa que ela é cuidada, ela é bem discipulada e ela é capacitada, meu irmão, você forma alguns Billy Grahams aí, porque está firmado na rocha, para o fundamento bíblico, sabe, né? Não sai da igreja porque o ar-condicionado pifou, né? A gente tem vivido dias assim. Você tem que montar uma estrutura enorme com ar-condicionado, se o ar-condicionado pifar, é passível da tua ovelha mudar aqui pro da esquina, que o ar-condicionado está melhor, né? Então, assim, a gente precisa ter esse aprofundamento.